Olá, este vídeo faz parte da série Cultura Conectada, das oficinas culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul. Aqui, desde já, nós agradecemos essa realização. Meu nome é Daniela Amaral e essa é a oficina de voz e canto coral para adultos. Então, ela dá continuidade a uma oficina que aconteceu ao longo de 2019, integrando a programação do Mapa Cultural na Estação Cultura. Bom, esse é o nosso segundo vídeo dessa série. No primeiro vídeo, nós fizemos alguns exercícios de respiração e alguns aquecimentos com vibrações de lábio, de língua, com boca que usa. Nesse vídeo, como a gente já tinha até anunciado essa continuidade, a gente vai tratar um pouco das especificidades, desse repertório coral, e os tipos vocais que a gente distingue, né, as classificações de vozes que a gente faz, as distribuições em naipes para o canto coral. Então, primeiro, o canto coral, ele tem um repertório muito particular, muito peculiar, que muita gente estranha, né, e pergunta, eu ouço muito a pergunta: "Mas por que a gente não canta tais canções?" Ou "Por que não canta todo mundo essa mesma melodia?" E em muitos casos se faz isso, né, nos casos de existe um repertório clássico, né, de canto coral, que principalmente o repertório que vem da Renascença, da música europeia para cá, nós temos também muitas composições brasileiras, coloniais e até contemporâneas, né, pra nesse gênero de canto coral, mas muitas vezes a gente faz, uso de melodias que são arranjadas, a partir desse modelo, desses procedimentos que se observa na composição dessa música clássica, né. Então, o canto coral, o cantar coletivo existe em muitas culturas, né, não só na cultura, europeia, claro. Aliás, por exemplo, na música africana há corais, muito complexos, né, polifonias muito, elaboradas, né, e que inclusive inspiraram, por exemplo, o compositor contemporâneo Luciano Berio a compor seguindo os procedimentos composicionais técnicos, né, que ele observou nessas composições de uma tribo chamada Banda Linda. Há muitas outras, né, na África Central, na África do Sul, nessa imensidade, né, essa imensidão de culturas da África, há muitos cantos, polifônicos, né, muitos cantos coletivos, e em todas as culturas, na verdade, com funções diferentes, né, existe o cantar junto, né, o cantar coletivo, que vai adquirindo suas características de acordo com cada uma dessas culturas e o significado que a música tem para elas, né, o que a música representa, o que a música simboliza ou do que ela faz parte, né. Mas quando a gente se refere ao canto coral, a gente está, principalmente falando de um tipo de composição, originária e desenvolvida na Europa, né, faz parte desse universo da música ocidental, europeia, que depois foi sendo, eh, pelo colonialismo, levada por outros países do mundo, e desenvolvendo lá também suas características próprias, mas principalmente com esse essa estruturação que já tinha sido desenvolvida ao longo de alguns séculos, né.
de história da música. Então, nessa composição clássica europeia, existe uma sobreposição de vozes, de melodias que cantam juntas, coisas diferentes, às vezes melodias diferentes, né, com alturas diferentes, desenhos diferentes, mas com o mesmo ritmo, outras vezes com ritmos diferentes, muitas vezes utilizando técnicas como o contraponto, a imitação, a fuga, para que essas vozes cantem, ou mesmo alternância de vozes, né, para que essas vozes sobrepostas criem uma textura harmônica, né. Então existem também nessa composição, procedimentos próprios, técnicos, que que definem essa harmonia, né, dentro de uma norma, assim, um paradigma de composição, que faz com que essas vozes juntas soem de maneira, principalmente consonante, né. Tem momentos de em que se alternam dissonâncias, momentos de tensão, de problema, e momentos de relaxamento, de consonância. Então essa sucessão de dissonâncias e consonâncias que são produzidas com essa textura de vozes, ela é característica de uma música que, foi predominante, até o século XX, né, da Renascença até o século XX, principalmente, que é a música tonal. Dentro desse repertório, a gente, distingue alguns tipos de vozes. Então, eh, diferente de uma, classificação genérica entre agudos, vozes agudas e vozes graves, existe uma classificação mais minuciosa, né, que desdobra essas vozes em 3 tipos principais de vozes femininas e 3 tipos principais de vozes masculinas, né, que se correspondem. Existem também outras subclassificações, né, existem, quando a gente pensa em bel canto, em canto lírico, no canto mais inclusive no canto solista, operístico, a gente pensa num universo que identifica as características timbrísticas da voz com, personagens, com, tipos de composição melódica, porque tem vozes que são mais leves, tem vozes que são mais pesadas, tem vozes que conseguem fazer melismas, que conseguem, eh, fazer coloraturas, né, que são acrobacias com a voz, né, elas são muito agudas e podem fazer isso, ou são muito leves, né, mas também conseguem, né, fazer determinados tipos de articulação. Tem vozes que sustentam melhor uma melodia, né, ou tem mais corpo de sustentação. Então, existem todas essas distinções mais minuciosas da voz. A gente vai tratar aqui, principalmente desses 6 tipos de vozes, né. Eu vou aqui compartilhar com vocês. Eu busquei para essa para esse vídeo um aplicativo que eu encontrei aqui na internet. Vou abrir aqui para vocês. Espera aí, deixa eu ver. Vou colocar aqui. Vamos ver. Esse aplicativo, Recursive Arts, acho que é isso, .com.
/s/virtual piano. Há outros aplicativos de piano virtual na internet que podem nos ajudar, e eu também, peguei aqui essa localização no teclado das da tessitura dessas vozes, né. Então, tem aqui primeiro uma diferenciação que a gente vai tratar, que é a diferenciação entre extensão e tessitura da voz, né. Essa música, ela vai exigir um desenvolvimento vocal diferente, das vozes. Quando a gente canta a música popular, muitas vezes a melodia, utiliza tons que são muito familiares à nossa fala, né, num registro médio e grave. E nesses registros as vozes também são mais parecidas. Quando a gente, começa a desenvolver a musculatura para que essa voz, possa cantar em registros agudos, por exemplo, ou mesmo desenvolver melhor os graves, né, a gente começa a perceber também o surgimento de timbres, mais próprios, né, de cada uma dessas vozes. Eu digo que, o timbre é uma espécie de digital nossa, né, a gente, cada um de nós tem não só o timbre, né, mas a gente tem uma maneira de falar, que é dada também pela nossa língua, né, um modo de articular as palavras, um modo de articular as frases que é muito próprio. Mas no canto, cada um, a gente tem timbres parecidos, né, e cada um tem a a sua a sua voz de acordo com, a sua constituição, a sua compleição, né, sua constituição corporal. Então, hã, essa quando a gente fez no último vídeo uma a gente experimentou qual era a nossa nota mais grave, né, e depois a gente fez, a gente brincou com a voz nos agudos, né, assim, lembrando um pouquinho, a gente pedi pra gente relaxar bastante aqui. Ai, bocejar. Ai, ai, sentir o que acontece dentro da boca, porque quando a gente abre a boca, né, pra bocejar, ó, a gente baixa aqui a laringe, a gente eleva essa parte mole que tem aqui atrás, né, a gente tem os dentes, logo depois dos dentes, um uma parte dura do céu da boca, que a gente chama de palato duro, né, e atrás do palato duro a gente tem um palato mole, ou véu palatino. É a é esse véu palatino que se eleva quando a gente boceja. E são esses espaços, assim como aqui, né, a gente sente, a gente fala que a laringe abaixa, aí a gente abre um espaço, que vai ser necessário para a gente atingir, assim como uma energia respiratória, né, para a gente atingir
as notas agudas e superagudas, e também, né, essa abertura, esse relaxamento é importante para esses graves, também adquirirem o seu corpo, né. Então não existe força no canto, né, existe um tônus muscular e existe um relaxamento do instrumento, para que ele possa, ter a flexibilidade necessária para emitir esses sons sem rigidez, sem dureza, sem estridência, né, de um modo, eh, natural, né. Então, eu pedi no primeiro vídeo, né, que a gente, depois de fazer esse reconhecimento, né, e esse relaxamento, que a gente, eh, já quando respirasse, já fosse abrindo esse espaço, né. A gente respirou pela boca, imaginando esse canudinho, depois vocês vejam no vídeo anterior, ou, né, que a gente esteja chupando um espaguete, né, a gente sente um ventinho lá atrás, esse vento palatino, ou respirando pela respiração nasal, quando a gente eleva aqui as faces, né. Eu gosto do ex da imaginação de que a gente esteja sentindo um aroma agradável, um perfume, e a mesma coisa acontece lá dentro, né. E quando a gente faz essas vibrações, primeiro ter vibração, a gente sentir, essa, por exemplo, é um som que eu consigo emitir, a minha voz é aguda, eu sou um soprano, né. Mas essas notas graves eu não consigo entoar essas notas, né, elas saem soprosas, elas saem com ar, então eu estou um pouco buscando essa textura máxima, né. E com a vibração. Agora a gente vai lá para a nossa nota mais aguda. Então, essa o que a gente fez aí foi buscar os limites máximos dessa extensão vocal. Dentro desses, né, bem abaixo, na verdade, desses limites máximos, a gente tem o que a gente chama de tessitura, que é a a extensão cantável da voz, né, é o lugar onde a voz canta mais confortavelmente e com corpo, com harmônicos bonitos, e a gente vai buscar no canto, nesse canto lírico, que, como a gente disse, pelo canto lírico e pela própria também característica do canto coral, da gente se fazer um instrumento coletivo,
né, como um órgão que tem vários registros, vários timbres. A gente vai, né, pensando num órgão tubular, por exemplo, que é como as vozes, né, um aéreo, né, um instrumento, de sopro. A nossa voz também é como se fosse um instrumento de sopro, então eu gosto muito dessa aproximação do coral com o órgão. Então a gente vai utilizar para fazer essas melodias e para fazer coisas, mais quadros mais bonitos, mais complexos, texturas mais, interessantes e variadas. A música ocidental utiliza essa extensão grande da voz no canto coral. Então, essa quando a gente pensa em classificação, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vou voltar a compartilhar essa tela. Deixa eu uma janela só. Então, a gente tem um lugar aqui de cada tipo de voz, né, em que esse canto é mais orgânico, mais agradável, né, mais confortável, e em que a voz se desenvolve melhor, brilha, né, melhor ou vibra melhor, né, com todas as suas características, a gente busca uma plenitude e uma equalização de registros, né, em cada uma dessas vozes. Porque a gente vai ver aqui que, por exemplo, a voz do contralto tem um registro grande de maior de todos, né, a mais grave das vozes, ela tem um registro, ela acontece num registro grave, e aí depois, a gente tem um registro médio, né, e um registro agudo, que é mais limitado que o de uma voz de soprano, que se desenvolve mais no agudo, né, e às vezes no superagudo, dependendo do tipo de voz, tem características diferentes, né. E a mezzo-soprano fica entre esses 2 tipos. A gente usa a palavra registro também, para definir outra coisa, que é o tipo de canto, o tipo de musculatura específica de cada do ressoador que se usa para o canto, né. Então, vocês vão ouvir esse termo também sendo usado para falar de registro de peito, registro de cabeça, né. Mas aqui a gente ou falsete é um outro registro, aqui eu estou falando de registro o registro, agudo, médio, grave, né, o superagudo. No caso, então, o que classifica essas vozes é principalmente a tessitura, né, onde essas vozes se desenvolvem melhor, mais confortavelmente, e também a característica timbrística da voz, né, não só a tessitura. Essa tessitura aqui, ela ao longo da vida, ela vai a extensão vai ser alterada para cá e para cá também, né. E mesmo essa classificação, ela não é algo definitivo, normalmente se leva algum tempo para fazer a classificação, não é assim em uma vez só que a gente descobre, né. Muitas vezes uma pessoa que foi classificada durante muito tempo como contralto, acaba sendo mais tarde classificada como um soprano dramático, um soprano pesado, né. E existem também pessoas que são, por exemplo, mezzo-sopranos e têm uma enorme e imensa tessitura, né. Existem mezzo-sopranos que alcançam, superagudos muito bem,
né. Então, por exemplo, se a gente for pensar na Cecilia Bartoli, ela canta muito bem coisas graves, né, e ela também canta muito bem coisas agudas. Ela é uma mezzo-soprano com uma enorme extensão, né. E há outros casos também, muitos outros. Então, eu vou mostrar para vocês aqui com esse teclado, principalmente, vamos começar pelas sopranos, aqui, ele está dizendo que nesse, nessa imagem, né, que o soprano vai de dó até dó, seria um dó 4, né, até um dó 5. Então, vamos lá ver. Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar esse som. Um instantinho só, maestro. Então, todos esses, né, são a nota dó, né, em frequências diferentes, né, o dobro da frequência, define uma oitava acima. Então, esse é o dó 4, dó 5 é o dobro da frequência. E lá para baixo a gente tem também o dó 3, né, e o dó 2. Então, ele está dizendo que de dó a dó, que ele está classificando, inclusive, ó, 2 oitavas, né? Ele está classificando aqui. Então, seria daqui até aqui, certo? Agora, a mezzo-soprano, né? Seria do Lá até esse outro Lá aqui. Existem, na verdade, a gente está falando de Dó 4 e Dó 6, né? Por esse teclado aqui. Na verdade, tem pessoas que chamam esse aqui de dó 3, né? Mas tudo bem. Então a gente vai fazer aqui, ó. Eu nem tô aqui aquecida, gente. Vou cantar com um fiozinho só pra gente ouvir a voz, né? Então, seria essa de Lá até Lá, ou de Lá 3, né? Até o Lá 5, a extensão, a tessitura, né, de uma contralto. Aliás, de uma mezzo-soprano. E a contralto mais grave, né? De Fá a Fá em 2 oitavas. Então, seria daqui aqui. A gente tem uma correspondência aqui com as vozes masculinas. Então, vejam que uma oitava abaixo, a gente tem o tenor na mesma. As vozes masculinas estão sempre uma oitava abaixo das vozes femininas, né? Mas a gente tem o tenor uma oitava abaixo, na mesma tessitura que a soprano.
Peraí, aqui. E o barítono correspondendo a mezzo-soprano, de Lá a Lá, uma oitava abaixo. Vamos ver. Certo? E o baixo de, aqui tá de Mi a Mi o baixo, né? Então um pouquinho mais grave ainda, sendo que existem também, né, essas subclassificações do baixo, né? O baixo profundo, por exemplo. O, o baixo bufo, né? O barítono bufo. Existem subclassificações, mas seria de Mi a Mi, né? Uma voz muito grave masculina. Certo? E aí a gente volta. Então, o compositor muitas vezes faz esses diálogos entre as vozes masculinas e femininas, coloca sopranos cantando em oitavas com tenores, ou ele faz todo esse jogo de relação entre esses tipos vocais que constituem os naipes do instrumento dele, né, do coro. Então, agora aqui eu vou mostrar um pouco para vocês como existe essa equalização das entre os registros vocais, né? E aí agora também eu estou falando do, do local de canto que caracteriza a voz, né? A musculatura que é usada em cada uma dessas regiões, né? Na região grave, na região média, na região aguda. Para um iniciante ou uma voz pouco aquecida, né, a gente percebe uma grande diferença entre cada uma dessas regiões da voz, entre os graves, os médios e os agudos. Então, a gente tem uma sensação de como se fossem três pessoas diferentes cantando. O canto, a técnica do canto lírico ou do bel canto busca uma homogeneização entre esses registros, né? Então que não se perceba essa diferenciação, que pareça um instrumento só. Então aqui eu vou mostrar para vocês que existem quebras na voz que são compensadas, né, por esse treinamento técnico que disfarça, né, assim, dissimula, oculta essas fragilidades nas regiões de transição da voz, né, que a gente chama de quebras mesmo da voz. Então, a gente perceber aonde são esses lugares de quebra da voz é muito importante, e não evitá-los, né? Às vezes a gente fica, se sente um pouco constrangido, envergonhado porque a voz quebrou, mas isso é absolutamente normal e a gente vai trabalhando nessas regiões de quebra para que essa quebra vá se tornando mais imperceptível, mas ela existe de fato. Então, eu vou aqui cantar com vocês aí em casa. Eu vou buscar uma voz bem relaxada, sem disfarçar essas quebras, tá bom? Vou fazer com um A.
aqui a gente percebeu que tem uma quebra, né. Então, de novo. Certo, então essa daqui, a identificação desses pontos de quebra. Então, dito isto, vamos continuar agora. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de voz aguda masculina. E o que acontece é que a gente vai fazendo vocalizes, e esses vocalizes são diversas possibilidades de abordagens dessa extensão, como escala, né, com sons consecutivos, ou como arpejos, com saltos, com diferentes saltos. Eu, naquele vídeo anterior, mostrei que eu gosto muito de usar o glissando, né, que é o escorregar entre uma nota e outra, ainda antes da definição de tom por tom, para fazer esse primeiro aquecimento, porque muitas vezes a gente não atinge as notas porque ainda não está com a voz aquecida. Então, essa definição fica imprecisa, e essa definição imprecisa é justamente o que faz a voz desafinar, né? Não afinar no tom certo. Muitas vezes a desafinação está associada a essa falta de preparação e de aquecimento da voz. Outras vezes, raras vezes, são questões relacionadas à audição, né? Mas o mais das vezes é a própria colocação da voz, ou às vezes há um tônus muscular, né? Que não está bem ajustado, então a respiração que não sai na sua medida certa, que faz com que o tom fique um pouco baixo, ou alguma tensão que faz com que a gente aperte aqui, endureça a garganta para tentar emitir com mais força, né, a voz com mais volume, ou buscando algum timbre, né, que faz com que justamente a voz fique, a afinação fique um pouco alta, né? Então, por isso que é muito importante a gente sempre fazer esse aquecimento. Num segundo momento, eu gosto, quem faz as aulas comigo já conhece, eu gosto de fazer um vocalize de terça, né, preenchida. A gente vai fazer essa sucessão de 3 notas, indo, subindo e descendo, com a boca fechada, boca que usa. Então, a boca que usa, que quer dizer exatamente boca fechada em italiano, né, língua do bel canto, do canto lírico. A gente está projetando a voz. Quer dizer, a gente não está buscando uma projeção da voz, nem está buscando nenhum volume, nem nenhuma qualidade vocal específica. A gente está só pesquisando, né, essa voz, fazendo uma primeira abordagem dessa voz. E quando a gente fecha a boca, esse ar vai ser expelido pelo nariz. Então, a gente já começa a acordar essa região que a gente chama de máscara, né, desse
ossinho zigomático, esse nome engraçado, e é essa região de ressonância, é esse ressoador que vai ser usado quando a gente passa para o registro agudo, né? Então, a gente já está acordando com essa vibração do próprio ar saindo pelo nariz. Além de estar, quando a gente inspira daquele modo que eu disse, né? Levantando as faces aqui, a gente abre as narinas também e a gente já se prepara para ir para essa região e para equalizar, na verdade, porque quando a gente vai para o grave, a gente também vai cantar de um modo que esse grave também se assemelhe ao médio e o médio se assemelhe ao agudo. Então, se a gente vai, vou colocar, peraí, deixa eu compartilhar com vocês isso aqui. Ups. Então, lá vai. Vou compartilhar agora o piano. Então, a gente vai fazer aqui, ó. A gente, na outra aula, também já tinha feito, no primeiro vídeo, um aquecimento com esse som aqui, movendo a boca, mudando os espaços internos, o formato desse instrumento, né? Agora a gente vai correr aqui. E os homens vão cantar aqui. A gente vai fazer uma oitava só, né? Ou a gente vai até o Mi, né? A gente vai fazer então uma 12ª. E a gente vai, os homens vão cantar aqui, ó. Deixa entrar o ar e... Desculpa, resvalei numa nota errada, mas é sempre uma terça maior. Aqui a gente já está sentindo uma mudança de registro que tá para chegar. Vai ter uma quebra aqui, né, entre o si e o dó,
A gente está indo para o registro agudo. Então, os homens estão aqui, né? E aí a gente tem que deixar a voz leve, para ela passar de registro, para que essa transição de uma musculatura para outra seja suave. Se a gente fizer força aí a gente vai deixar mais evidente essa quebra. Vamos um pouco mais agudo. E aí a gente vai abrindo aquele espaço do bocejo lá dentro da boca, né? E aí a gente pode voltar do mesmo modo que a gente subiu. Ups. A gente já chegou no nosso dó, né? Mas a gente pode descer um pouquinho mais. A gente está descendo de semitom em semitom. E quem quiser, né, para os baixos, para os barítonos e baixos, né, vocês podem chegar, baixo vai ter um mi lá embaixo, né? Aqui a recomendação principal é que a gente não faça nenhum esforço, a voz nunca deve ter força para alcançar volume.
né. Cada um tem o seu próprio tipo de voz, o seu próprio timbre, né, eh, a sua a sua tessitura, e essa característica ela vai sendo apenas trabalhada, né, ela vai aflorando e a gente vai cuidando dessa voz, sem querer modificá-la, porque a voz é a nossa natureza, é o nosso próprio instrumento. Então, cada qual tem um modo também que afiniza mais de cantar, né, nós não precisamos todos cantar do mesmo modo, mas quando a gente canta num coral, a gente busca uma proximidade entre as vozes. Eu digo que o coral é uma espécie de comunhão, né, pelo canto. Então a gente, quando deixa eu tirar aqui da apresentação. Quando a gente canta no coral, a gente se aproxima, se assemelha, a gente busca um uno, né, uma unidade com todos. E isso é muito bonito, eu acho isso muito incrível, como a gente consegue aproximar as vozes sensivelmente, né, a gente percebe, escuta o outro, a gente se escuta e a gente busca encontrar uma uma afinidade, a gente busca aproximar, assemelhar as vozes, né, para que esse instrumento fique equilibrado, sem que uma voz se sobressaia a outra, e essa é a grande beleza, né, a gente, eh, ouvir essa harmonia, esse equilíbrio. Então, por isso no canto coral a gente busca esse estar junto na voz também, né. Eh, mas cada um continua com a sua identidade vocal, então vai ter vozes mais pesadas, vozes mais fortes, vai ter vozes mais suaves, mais leves, ligeiras, né, como a gente fala, e cada uma tem a sua propriedade, a sua qualidade especial, né. Por exemplo, as vozes ligeiras, que são mais leves, elas geralmente têm muita habilidade nas coloraturas, né, fazem coisas diferentes, eh, enfim, tem um brilho diferente das vozes mais pesadas, que por outro lado, tem uma beleza particular. Então isso é uma coisa que a gente aprende também, eh, conhecendo as vozes, né, e cuidando da sua própria voz, a gente aprende a amar a voz como ela é, como a nossa identidade, né, assim, uma identidade não só de personalidade, uma identidade corporal, né, uma identidade até mais que isso, né, porque cada um vai pessoas de vozes muito semelhantes também se diferenciam pelo modo como elas compreendem, elas utilizam, elas gostam da sua voz e dos repertórios. Então, a gente busca isso no desenvolvimento vocal, né, esse respeito à voz de cada um. Então, quando a gente for fazer aqui essa, hã, espera aí, quando a gente for fazer esse ir em direção aos agudos, a gente precisa ir com tranquilidade também. A gente vai precisar de mais apoio, de mais respiração, né, então quando a gente estava na última aula, no primeiro vídeo da série, né, a gente estava falando em expandir esse espaço para respiração, para o ar poder ocupar uma capacidade pulmonar maior, né, e quando a gente fala de musculaturas, como, a musculatura abdominal, né, a musculatura intercostal, a gente está, pensando nesses apoios
e contrapoios que permitem esses usos especiais da voz em registros, em regiões agudas, né? A gente vai precisar muito dessa voz, ou mesmo para sustentar um piano, que é uma coisa muito difícil, né? Não é um uso subtônico da voz, né? Ao contrário do que a gente imagina, pelo contrário, precisa de uma tensão, uma concentração, um fluxo de ar muito concentrado ali para fazer um piano, né? Um piano bonito, uma voz com pouco volume e às vezes muito prolongado, como um pedal, alguma coisa assim, né? Uma nota que se prolonga como um baixo, por exemplo. Isso vai ser uma característica também do jogo de vozes no canto coral, né? Vai ter algumas vozes que vão se sobressair num certo momento, e elas vão se mover muito e fazer vários desenhos melódicos, e outras vão se manter, e esse jogo vai se alternando, né? E em outros momentos vai ser essa voz do baixo ou essa voz do preenchimento que vai sobressair, né? Então, a gente vai precisar desse controle da respiração para fazer isso. Bom, como a gente já está esgotando o tempo desse vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da voz que eu quero mostrar hoje, que é um duo do Fred Mercury e do Luciano Pavarotti. Eu quero mostrar 2 timbres, né, e 2 usos muito diferentes de uma voz de tenor, né, de um mesmo tipo vocal. E e aí a gente se despede, eu termino por aqui. Espera aí. A gente se despede, eu termino por aqui com esse duo, e a gente retoma no próximo vídeo, vão ser 4 vídeos dessa série de voz e canto coral, e no desejo que a gente se encontre em breve para cantar juntos, que é uma grande alegria, acho que ainda mais depois dessa quarentena, não tem nada melhor do que estar juntos num coral. Então, muito obrigada, e eu vou terminar e encerrar esse vídeo com o Fred Mercury, o grande Fred Mercury e Pavarotti.